Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as megacidades e as cidades globais. Afinal, qual é a diferença entre elas? O que é uma megacidade? O que é uma cidade global? Afinal, o que essa situação de áreas urbanas tem a ver com esse contexto de globalização? Afinal, de que maneira isso funciona? Como que se organiza essa hierarquia urbana em todo esse processo? É sobre essas e outras situações que vamos hoje falar aqui nesta aula. Para a gente começar a entender, vamos direto para os contextos, os conceitos importantes aqui para essa aula. Megacidade. Megacidades são fortes polos de atração de população e tendem a ter seus problemas econômicos e sociais agravados. Quando a gente fala de megacidade, eu estou falando de uma cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes. Esse termo megacidade, então, ele vai se referir no contexto da organização social urbana como um termo quantitativo. Ele vai simplesmente relacionar fatores, principalmente relacionados à quantidade de pessoas existentes num determinado espaço, ok? Então, esse termo ele refere a um fator de número, principalmente. Agora, o termo cidade global é quando fazemos uma análise qualitativa da cidade. Referimos então ao seu grau de influência sobre outros centros urbanos em diferentes partes do globo, ou seja, a importância desta cidade em relação a todas as outras existentes no planeta. Então, enquanto a megacidade é um dado quantitativo, a cidade global é um dado qualitativo, tá? Outra situação importante aqui que precisamos entender é que megacidade é diferente, por exemplo, de regiões metropolitanas, de metrópoles. Megacidades, ela tem essa situação de 10 milhões de habitantes. Uma metrópole é um centro onde acaba recebendo muitos serviços, muitas pessoas. Uma metrópole pode se transformar numa megacidade, ok? Um outro fator importante também são as megalópolis, que são áreas metropolitanas muito extensas, feito um processo de conurbação com diversas áreas metropolitanas, formando uma grande área aí, urbana, uma grande área onde não temos formação rural nessa região. Principalmente nós vamos ter megalópolis nos Estados Unidos, 3 megalópolis, importante salientar. Nós vamos ter na América Latina uma megalópole, que é o eixo Rio-São Paulo. Na região do Japão temos a megalópole de Tokaido e na Europa nós temos a megalópole ali do Vale do Ruhr, do Reno, onde pega desde o sul do Reino Unido até o norte da Itália, uma formação ali de uma grande área urbana que está se organizando ali. Então vamos só fazer essa relação. Vamos deixar agora a megalópole e a metrópole, região metropolitana de lado, porque a gente vai tratar desses dois termos aqui, ó, megacidade e cidade global. Vamos começar com a megacidade. Quando a gente trata de megacidade, nós estamos entendendo numa região onde é um polo de atração muito forte de pessoas. E então nós temos que relacionar a parte urbana com a parte aí da organização dos fluxos de pessoas que acabam acontecendo. Vocês vão perceber que em alguns pontos aqui específicos, as megacidades acabam acontecendo. Se a gente pensar que em países desenvolvidos, nós temos poucas regiões aí de megacidades. É o caso de Los Angeles, é o caso de Nova York, é o caso de Tóquio, ok? Percebo então que são poucas áreas formadas aí com mais de 10 milhões de habitantes. Agora, a maior parte dessas megacidades encontram-se em países considerados subdesenvolvidos. Veja aqui, ó, Cidade do México, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, Lagos, vamos ter aqui Cairo e também ali região de Jacarta, na Indonésia, vai ter ali Xangai, Seul, várias ali consideradas em países que não necessariamente são considerados desenvolvidos. Então podemos relacionar direto que megacidade é um fenômeno urbano social, uma vez que essas áreas acabam recebendo muitas pessoas e o poder público acaba não tendo condições de atender de maneira correta, acaba gerando diversos problemas urbanos relacionados a essas grandes concentrações.
É o caso da gentrificação. Gentrificação é aquela segregação espacial. Quando há uma concentração populacional em determinado ponto, a cidade se espraia. E se espraiando, vai formar grandes áreas periféricas. Essa região da periferia das cidades, o poder público não consegue atender da mesma maneira com políticas públicas as áreas mais centrais, gerando problemas como desemprego, como problemas de criminalidade, questões ali habitacionais, problemas de saneamento básico, a falta de acesso à saúde muito grande nessas áreas. Em cidades, principalmente da região da África e do Sudeste Asiático, onde temos essas megacidades, acabam gerando muitos problemas relacionados aí à fome, desnutrição nessas grandes áreas. Essas situações são muito importantes para entender o processo de desenvolvimento dessas regiões aí ao longo de todo o planeta. Percebo então que na maior parte dessas megacidades, elas simplesmente têm uma importância devido ao seu tamanho, pois problemas sociais são muito fortes e relativos ali. Agora, uma cidade global, ela já vai ter uma outra característica. Uma cidade global pode ser uma megacidade? Pode ser. Uma megacidade pode ser também uma cidade global? Pode, mas isso não é uma regra necessariamente. Porque quando a gente fala de cidade global, a gente está falando agora de importância, uma hierarquia urbana relacionada aí a diversas cidades no mundo. Agora, vamos entender esse processo quando a gente vê Nova York como aí a principal cidade global do planeta. E junto com ela, nós vamos ter a cidade de Tóquio, que também é uma megacidade, assim como Nova York, mas nós vamos ter Londres ali como uma cidade global. Então, as três principais cidades globais do planeta: Nova York, Londres, Tóquio. Nesse sentido, então, percebemos que Londres ela não é necessariamente considerada aí uma megacidade, mas a importância geopolítica, geoeconômica, a questão da produção de tecnologia, os fluxos de pessoas, os fluxos de informações, acaba fazendo com que essa região se torne um nó de uma grande rede. E isso acaba sendo aí a grande importância nesse processo aqui. Então, nós temos aí dentro das cidades globais uma classificação hierárquica, importância no cenário aí geopolítico, no cenário da globalização. Cidades de nível 1, caracterizadas por cidades globais de nível 1, principalmente em países desenvolvidos, onde vamos ter ali região de Nova York, Los Angeles, vamos ter Chicago, vamos ter Paris, vamos ter Londres, vamos ter também Berlim. Aqui na região da Ásia, vamos ter a cidade de Tóquio, vamos ter aí a região de Singapura. Enfim, essas são cidades de grande importância nesse cenário desses fluxos de informação, capital, mercadoria e todos. E temos outros ali que têm um impacto grande, porém eles têm ali um nível mais regionalizado, que é o caso de São Paulo, Cidade do México, Lisboa, vamos ter ali também Sydney, que vão ter uma importância mais regionalizada. Moscou, Xangai, essas vão ser cidades importantes, vão ter uma importância global, porém elas vão estar num segundo plano de importância hierárquica aí em relação às outras cidades. A economia vai gerar mesmo, vai ser dominante nessas cidades globais principais de nível 1. Porém, num contexto maior da distribuição de serviços, de produtos, de capitais, de pessoas e informações, então essas outras cidades acabam completando. Basicamente, nós temos aqui então a diferença básica entre as megacidades e as cidades globais e a importância dela nesse contexto da globalização. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Eu vou ficando por aqui, desejando a você um ótimo momento de estudos. Muito obrigado por ter assistido essa aula e tchau, tchau!